Voltando, pessoal, aqui a gente tem a questão da gestão do desempenho, que a gente vai falar só um pouquinho, e da questão de desligamento. Bom, gestão de desempenho, a gente, vamos falar tradicionalmente, RH é responsável por consolidar os resultados daquilo que eram as metas da área e verificar e passar, vamos falar depois para os gestores, dar o feedback com base em avaliações quantitativas. Então, atingiu a meta, não atingiu a meta, vai ter bônus, não vai ter bônus, vai ter penalidade, não vai ter penalidade, vai, vamos falar, trocar pessoa, não vai trocar pessoa. Quando se trabalha com um RH responsável, então uma gestão de recursos humanos responsável, o monitoramento desse desempenho, ele não acontece dessa forma, ele acontece de uma forma um pouco mais holística. Muitos devem já conhecer a avaliação 360 graus e a questão do feedback. É uma avaliação formal, mas não só leva em consideração metas quantitativas, mas sim toda a rotina que é feita pelo funcionário e como que acontece. Afinal de contas, números muitas vezes não aceitam, vamos falar assim, as situações que se passaram, não só dentro da empresa, mas muitas vezes dentro de uma área, ou uma mudança que foi capturada ou não, que pode impactar diretamente no indicador. Bom, e também tem a questão que é avaliada, que é o monitoramento e o desenvolvimento de competências essenciais. As pessoas, vamos falar assim, alocadas, elas não têm só a questão de um desempenho a ser feito, a ser melhorado em questões quantitativas para bater metas de uma área, mas sim um desenvolvimento humano das suas competências, das suas habilidades, ou como a gente chama em inglês, das capabilities, que eles precisam para desempenhar aquelas funções e também para crescer dentro da hierarquia, pensando no crescimento e desenvolvimento e a formação de talentos dessas pessoas. Então, falando em gestão do desempenho, tem essa mudança e, vamos falar assim, ela pode ser considerada um pouco mais justa, mas mais do que isso, você vê o funcionário, você vê as pessoas, os gestores como um todo. E também começa o quê? Um processo de monitoramento e preparação de pessoas que vão sendo, vamos falar assim, se destacando dentro da empresa. Bom, já a questão do desligamento, que é uma questão, vamos falar assim, bastante sensível, a gente tem, vamos falar assim, a questão de como que o desligamento acontece e por que o desligamento acontece. E isso é preciso ser feito de forma muito justa. Quando a gente fala de responsabilidade, ética, é colocar aquela pessoa que está indo embora, ou que está sendo mandada embora, ou que pediu a demissão, colocar o que aconteceu de verdade, por que isso aconteceu, como isso vai acontecer, e vamos falar assim, quais são os próximos passos, até para que essa pessoa não se sinta, vamos falar assim, maltratada pela empresa ao qual ela trabalhava, mas sim continuar tendo uma relação de stakeholder amigável com ela. Afinal, ela pode continuar sendo um consumidor da própria empresa, seja ela de serviços, seja ela de produtos, ou ainda continuar falando bem ou mal da empresa. Então é bastante importante que esse processo ele seja moral, ético e justo para o funcionário dela. Avançando um pouquinho mais, a gente tem a questão de remuneração e benefícios. E também, vamos falar assim, incorporando a questão de bem-estar, uma coisa que não era tão levada em consideração quando a gente falava dessa área que é remuneração e benefícios. A primeira questão ali é a questão ética. Então, assim, questão ética porque, puxa, ter uma remuneração minimamente decente e de acordo com o trabalho que está sendo feito. Então, assim, que ela seja de forma legal e ainda motivadora. Vamos falar assim, muito dessas questões, elas, vamos falar da questão ética, ela vamos falar assim, respaldada pelos direitos trabalhistas e pelos sindicatos. Então, assim, eles têm essa função tanto institucional quanto associativa, organizacional, de dar um certo respaldo ao funcionário, mas também de apoiar as próprias empresas quando elas conseguem trabalhar de forma colaborativa, ou seja, já é de uma maneira responsável. Mas para isso precisa que exista uma comunicação interna e externa muito eficiente. E para que, vamos falar assim, numa direção o qual exista, vamos falar assim, o bem-estar esteja acima, vamos falar assim, disso, para que se promova um ganha-ganha.
Então vamos falar assim, tanto na questão do funcionário quanto na questão da empresa. E a questão do benefício, ela está muito ligada ao bem-estar do funcionário. O benefício, ele não pode ser entendido só como financeiro. É claro que a gente tem, vamos falar assim, a questão de bonificação, no final, vamos falar assim, em final de ano, prêmios por desempenho, que podem estar atreladas, mas não é só isso. A remuneração, em primeiro lugar, ela precisa ser muito transparente. Como ela acontece? E isso já no contrato de trabalho precisa estar muito, muito bem estabelecido. Mas a remuneração não financeira e esses benefícios, eles estão muito ligados à variedade de planos de saúde, a possibilidade de adesão, como que acontece o processo de aposentadoria, seja interno ou seja a disponibilidade de fazer uma aposentadoria privada, auxílio à educação para funcionários que têm crianças pequenas ou ainda dentro de fase escolar. Tudo isso é muito importante e deve ser levado em consideração. E por último, para a gente encerrar vamos falar assim, os nossos vídeos sobre recursos humanos responsáveis, a gente tem a comunicação interna, que ela, vamos falar de uma maneira muito eficiente, ela vai ligar a nossa aula de marketing. É claro que daqui a pouco a gente começa. A gente tem aquela questão sindical que eu já falei para vocês, então assim, é preciso que RH conheça as leis. E as aplique, não é só obedecer, vamos falar assim, é aplicar, é conhecer, e muitas vezes, vamos falar assim, e além disso. Por quê? Porque a lei, ela formula, vamos falar assim, tá com base numa instituição. Só que muitas vezes os paradigmas, vamos falar assim, supranacionais e globais, eles vão um pouco além. E é preciso que as organizações também respondam a isso, não só porque elas são obrigadas, mas porque elas estão inseridas nessa comunidade. Para garantir não só os direitos trabalhistas, mas para garantir o bem-estar dessas pessoas que estão ali trabalhando. E aí tem a questão de comunicação interna, vamos falar assim, que ela não pode ser empurrada simplesmente vamos falar assim, do RH para o funcionário, mas ela pode ser feita, vamos falar assim, num nível de conversa, vamos falar assim, que vai ter um nível de eficácia maior em relação, vamos falar assim, em relação aos feedbacks, porque uma vez que você abre canais, não só de expor, mas dialogar e ter retornos, e vamos falar assim, e dar o feedback, e você está ampliando as maneiras de pensar e vendo como que os funcionários reagem às diversas comunicações que eles são propostas. Bom, com base nessas breves, vamos falar assim, nessa pincelada sobre o nosso capítulo de recursos humanos responsáveis e a gestão deles, eu queria colocar, vamos falar, uma questão para debate de vocês, que é também ligada, todas as nossas aulas vão ter essa ligação com o coronavírus, como é que a relação do coronavírus, ela está alterando ou ela deveria alterar as atividades de gestão de RH responsáveis? Como que está sendo feito isso? Como que, vamos falar assim, como que as instituições propuseram isso? Quais são as formas alternativas que isso poderia ser feito? Um abraço, até daqui a pouco, na nossa gestão de marketing e comunicação.